Bom, eu sou o professor Duarte e na aula de hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante que é a hidrografia brasileira. A aula vai ser dividida em alguns momentos. No primeiro momento, nós veremos as características da hidrografia brasileira. Quais são elas? Para que servem? No segundo momento da aula, nós vamos trabalhar as principais bacias hidrográficas brasileiras, desde a Amazônica até a Platina. E no terceiro momento, nós veremos um problema. As principais bacias brasileiras vêm sofrendo graves prejuízos ambientais. Será que você pode mudar essa situação? Acompanhe a aula, você vai ver várias coisas interessantes. É um tema que vai te envolver, pode ter certeza. Características gerais da hidrografia brasileira. As características gerais da hidrografia brasileira serão mostradas de uma maneira muito clara. Presta atenção, porque a água hoje é um dos recursos mais importantes do planeta. E, segundo alguns pesquisadores, em pouco tempo será um recurso muito caro. E o Brasil, com certeza, vai ter um papel muito importante nessa dinâmica. Por quê? Porque o Brasil é um grande reservatório de água. Calcula-se que no território brasileiro haja mais ou menos 12% de toda a água potável em todo o planeta. Então, o Brasil, sem dúvida, tem um papel muito importante hoje de reservatório de água doce potável dentro do nosso planeta. E, claro, as bacias hidrográficas fazem parte desse contexto. Bom, é interessante você notar que, como característica principal, tá, a hidrografia brasileira tem as lagoas. As lagoas, elas estão concentradas na faixa litorânea. Agora, por quê? Você deve estar se perguntando aí, por que as lagoas elas têm características ligadas à faixa litorânea? Por que elas estão localizadas na faixa litorânea? Bom, a explicação para isso é o processo de sedimentação. O território brasileiro ele é extremamente antigo e as lagoas costeiras elas vão se formar a partir do processo de sedimentação e retificação de costa. Você deve estar se perguntando, poxa, o que é isso, retificação de costa? A retificação de costa, tá, é o processo de acúmulo de sedimentos. Esse acúmulo de sedimentos junto ao litoral vai formar uma restinga, como a gente pode observar aqui no mapa. Presta atenção, vem comigo. A restinga está sempre associada à faixa litorânea. Olha aqui, ó. Isso aqui é o corpo da restinga. Através do acúmulo de sedimentos trazidos pelas correntes marinhas, esse sedimento é depositado junto ao litoral. Esse sedimento depositado pode ser retificado e, a partir daí, dar origem a uma lagoa costeira. A gente tem alguns exemplos no Brasil dessas lagoas costeiras. Por exemplo, a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. Por exemplo, a Lagoa de Araruama, no Rio de Janeiro. São exemplos de lagoas costeiras que são originadas a partir desse processo aqui, ó, de retificação da restinga. Tá? Não vai esquecer disso, não. Lagoa no Brasil está relacionado a litoral. Lagoa no Brasil está relacionada à faixa costeira, relacionado ao processo de retificação de costa, retificação essa a partir do acúmulo de sedimento. Legal? Beleza? Vamos passar para uma nova característica da hidrografia brasileira? Ó, a maior parte dos rios são de origem pluvial. Aí você me pergunta assim, o que é origem pluvial? Pluvial tem a ver com o quê, gente? Chuva. Opa, o Brasil não está na faixa intertropical? Eu não falei para você que o Brasil está na faixa intertropical, a faixa mais quente do planeta? Muito quente, muita evaporação, chuva. Opa, a maior parte dos rios brasileiros tem as suas nascentes ligadas ao regime pluvial, a partir da água da chuva. Só que tem uma exceção. Qual é essa exceção? Vamos ver se você é inteligente. Pensa um pouquinho. Eu vou te fazer uma pergunta. O maior rio brasileiro, aliás, o maior rio do mundo, você sabia que está aqui no Brasil? O maior rio do mundo, grande parte dele localizado no Brasil, é o Amazonas. Se você pensou o Amazonas, você pensou certo, é ele mesmo. E o regime de formação dele não é pluvial,
Ele nasce fora do Brasil, na Cordilheira dos Andes, onde você tem um regime nival. Ah, legal! Então o Amazonas, ele tem um regime nival de formação, a partir do derretimento, tá, de neve nos Andes. Legal, mas não esqueça, hein? Maior parte dos rios brasileiros tem regime pluvial. Vamos passar para uma nova característica? Eu acho que está ficando interessante, hein? Ó, todos os rios são exorreicos. Que palavra feia, Duarte! O que é rio exorreico? Tá? Rio exorreico é aquele que tem uma vazão, atenção, direta no oceano. Ou também, às vezes, indireta. Por exemplo, o rio Tietê. O rio Tietê, ele nasce em São Paulo. Você deve ter escutado, né? O rio Tietê é famoso em São Paulo. O rio Tietê, ele nasce em São Paulo, mas ele não corre para o litoral. Ele corre para o interior e vai desaguar num outro rio, o rio Paraná. Guardou a sequência? O Tietê deságua no Paraná e o Paraná deságua no Rio da Prata, lá na Argentina, que deságua no mar. Opa! Então o Tietê indiretamente deságua no mar. Tietê, Paraná, Prata, mar. Ele é um rio exorreico. Outra característica é que a maior parte dos rios brasileiros são rios perenes, ou seja, nunca secam durante o ano. Porém, tem uma característica que você normalmente encontra em provas de vestibular, normalmente encontra em concursos, que são os rios brasileiros temporários. Esses rios temporários, na sua maior parte, estão localizados na área do sertão nordestino. Agora, por que esses rios estão localizados na área do sertão nordestino? Tem alguma explicação para isso? É óbvio que tem, né? A geografia é a ciência da vida e você sabe que tudo na vida tem uma explicação. Atenção, a explicação para os rios no sertão nordestino serem rios na sua maior parte, presta atenção, não vai dar mole, na sua maior parte, tá? Serem rios temporários, a explicação é que o clima é semiárido. Você sabe o que é clima semiárido, né? O clima semiárido, ele apresenta uma pequena pluviosidade, pouca chuva. É a única parte do Brasil onde chove muito pouco. Então os rios, obviamente, com pouca água, também acabam sendo rios temporários, que na estação mais seca acabam secando. Né? Isso atrapalha demais a vida do sertanejo, isso atrapalha demais a vida da população que depende daquela água para viver, para tomar banho, para beber, para cozinhar, para dar para o gado. Né? É uma situação realmente problemática na área do sertão nordestino, onde você tem essa temporariedade das águas dos rios. Bom, vamos para uma outra característica, eu acho que está ficando legal, hein? Me acompanha só, ó. Há predomínio de rios de planalto. São rios, atenção, que têm um grande potencial hidrelétrico. Por quê? Eles vão ser rios encachoeirados. Rios encachoeirados têm um grande potencial hidrelétrico. Como no Brasil você tem uma grande área de planaltos, existem, tá, na sua maioria no Brasil, rios de planalto. Por exemplo, né, o Rio Paraná, ele apresenta um grande potencial hidrelétrico por ser um rio de planalto. Legal? Agora, tem rios de planície importantes. Depois, quando eu falar de bacia, você vai se ligar, tá? Tem rios de planície que têm uma extrema importância econômica. Mas você aprendeu, né? Ó, Brasil, rios de planalto. Legal? Beleza? Eu vou passar para outra, tá? Vem comigo, vem comigo. Ó. Predomínio de rios com foz em estuário. Foz, você sabe o que é, né? Foz, lá na quinta série, lembra? Foz é o encontro do rio com o mar. Foz em estuário é quando o rio deságua num só canal, um só, tá? Atenção, no Brasil predominam os rios com foz em estuário, que é alguns, Rio São Francisco, Rio Paraíba do Sul, tá? Ah, mas espera aí, tem rio também com foz em delta. Você sabe o que é rio com foz em delta? Rio com foz em delta é aquele rio onde o deságue dele é em vários canais. Ah, no Brasil tem? Tem. Lá no Piauí, o rio Parnaíba, ele deságua em vários canais. É o rio, atenção, com foz em delta.
E tem um rio que é especial. De novo eu vou falar dele. Você deve estar achando que é mentira minha, né? Mas não é não. Ó, é o Rio Amazonas. O Rio Amazonas tem foz mista. Caraca, Duarte, foz mista. Que é isso? Foz mista, tá? É o rio que deságua tanto em delta quanto em estuário. Uma parte do Amazonas é foz em delta, a outra parte é foz em estuário. O Rio Amazonas é tão maravilhoso, é tão grandioso, que na sua foz você tem a presença de várias ilhas de sedimentos trazidos pelo próprio rio. A maior delas é a ilha de Marajó. Isso é legal, né? Mas vamos deixar para lá agora e vamos ver as principais bacias brasileiras. Você sabe qual é a principal bacia hidrográfica brasileira? Vamos dar uma conferida nas ruas? Vamos ver o que o pessoal acha? Vamos conferir? Olha só, presta atenção no resultado. Você sabe me dizer qual a maior bacia hidrográfica brasileira? Não sei. Bacia hidrográfica, sabe dizer o que é? Não. Não sei, bacia do Paraná? Não, não é do Paraná, fica um pouco mais acima, chuta aí. Amazonas? O senhor sabe me dizer qual a maior bacia hidrográfica brasileira? A bacia amazônica, é claro, né? Você sabe me dizer qual a maior bacia hidrográfica brasileira? Não. Sabe? Você não sabe falar pra mim? Acho que é do Amazonas, não tenho certeza. Concorda com ela? Ela tá certa. Concordo. O senhor sabe me dizer qual a maior bacia hidrográfica brasileira? Do Amazonas. Do Amazonas. O senhor sabe dizer mais ou menos qual a porcentagem de água que existe na Amazônia? Não tenho ideia. Vou falar pro senhor, 20% da água doce de todo mundo está concentrada na bacia hidrográfica da Amazônia. Por isso que a gente tem que cuidar, é ou não é? E muito, parar de cortar a mata. Cortar a mata, ficar lavando calçada. Tudo isso. O que for desperdício de água é muito mais caro do que petróleo. A água é mais cara, a água potável é mais cara que petróleo. Então vamos cuidar da nossa água. Você viu que causou uma certa confusão, né? Mas é claro, você que percebeu, a resposta só pode ser a bacia amazônica. A maior bacia hidrográfica brasileira, aliás, não só brasileira, mas do mundo, é a bacia amazônica. Atenção, vamos às características dela? Não perde não. Ó, os limites da bacia. Ó, Ti, a bacia amazônica fica onde? Ela fica na região norte do Brasil. E ela é limitada ao norte pelo Planalto das Guianas. Planalto das Guianas ao norte e ao sul pelo Planalto brasileiro. Lembra a aula de relevo? Não vai esquecer não, em geografia, ó, tá tudo junto, tá tudo interligado. Perdeu alguma coisa, você vai ficar confuso. Então, recapitulando, Planalto das Guianas no norte, Planalto brasileiro ao sul. A bacia amazônica corre pelo meio e recebe afluentes dos dois planaltos. Bom, outra característica importante é a do rio principal. Isso já caiu em prova. Como? O rio Amazonas, ele, que é o rio principal, ele é um rio de planície. Presta atenção, o rio Amazonas é um rio de planície. Enquanto que a maior parte dos seus afluentes vem descendo os dois planaltos, o das Guianas e o brasileiro, sendo então rios de planalto. Ah, então a bacia amazônica tem um grande potencial hidrelétrico, enquanto que o rio Amazonas, por ser de planície, não vai esquecer, ele tem um potencial hidrelétrico bem inferior, ok? Guarda isso, hein? Ó, como características da bacia, a bacia, ela é a maior do mundo. São cerca de 7.000 afluentes do Amazonas. Atenção, um grande parque hídrico. Legal? Também não vai esquecer, tá? E os riscos da bacia amazônica? Você pensa que é só coisa boa? Não. Infelizmente, a bacia amazônica vem sendo muito agredida. Por exemplo, a bacia amazônica ainda tem o seu potencial hidrelétrico pouco utilizado, mais ou menos aí uns 30% do seu potencial, mas apesar disso, as hidrelétricas já instaladas causam um grande impacto ambiental, não só à vegetação à sua volta, mas ao próprio rio, tá? Principalmente relacionado à biodiversidade presente nele. As nascentes com desmatamento também tem sofrido bastante problemas, tá, dentro da região. Você sabe que a Amazônia vem sendo bastante devastada. Isso tem comprometido bastante, né, a área de nascentes.
Outro problema muito grave, a mineração. A mineração ela tem causado sérios problemas, principalmente em estados como Rondônia, o Rio Madeira. Você sabe que para separar o ouro do cascalho é usado mercúrio. E esse mercúrio ele é despejado sem tratamento no rio. Por exemplo, o Rio Madeira. O Rio Madeira apresenta quantidades de mercúrio por metro cúbico de água infinitamente superiores ao que a Organização Mundial da Saúde permite. Esse mercúrio acaba sendo consumido pelos peixes e os peixes acabam sendo consumidos por quem? Pela população ribeirinha. E aí, pode levar essa população a uma série de distúrbios neurológicos. Então, olha os problemas que os rios da bacia amazônica vêm sofrendo, tá? Guardou? Vamos para a próxima bacia? Ó, a bacia do Tocantins-Araguaia. Duarte, onde é que fica essa bacia do Tocantins-Araguaia? Tá? Olha para cá, olha a característica aqui. Ela drena cerca de 10% das terras brasileiras. Caraca, 10% é coisa. Você sabia? Fala pra mim, fala a verdade. Você sabia sobre a bacia do Tocantins-Araguaia? Ela drena cerca de 10% do território brasileiro. É chão pra caramba, né? Atenção, principalmente nas regiões norte e centro-oeste. A nascente desses dois rios tá no centro-oeste e eles vão correr para a região norte. Uma outra característica da bacia do Tocantins-Araguaia é o escoamento da lavoura de soja. Nos últimos 20 anos, essa bacia tem sido bastante utilizada para o escoamento de grãos, principalmente o da soja, milho e outros produtos agrícolas. Aí você me pergunta, mas por que logo essa bacia? Porque o centro-oeste, principalmente, tem sido objeto de uma coisa chamada expansão da fronteira agrícola. A fronteira agrícola brasileira tomou a região centro-oeste. Estados como Goiás, Mato Grosso, têm sido grandes celeiros agrícolas nos últimos 20 anos. E para onde vai ser escoada a produção? Para o mercado externo, fundamentalmente mercado externo. Gravou, pessoal? Mercado externo, mas espera aí. Como é que vai sair lá do interior do Brasil? Lá no meio, como é que vai sair essa soja? Ela vai ir de caminhão? Pô, caminhão custa muito caro, né? Ó, transporta pouco e é muito caro. Então, uma das formas utilizadas foi justamente o escoamento por hidrovia. O caso da hidrovia do Tocantins-Araguaia, que vai permitir um escoamento muito mais rápido e muito menos custoso. Bom, você pensou que era só isso, né? Tem o caso também de Tucuruí. Tucuruí é uma grande hidrelétrica, aliás, a maior hidrelétrica da região norte. Aí você me pergunta, por que você está falando de Tucuruí? Tucuruí é um exemplo de desmatamento na região, provocado por uma represa, o represamento das águas dessa bacia do Tocantins-Araguaia. E por que Tucuruí foi construída? Tucuruí, gente, foi construída só para atender, principalmente, a gente fala só, mas principalmente para atender a grande demanda de energia lá da área de Carajás. Carajás é uma grande área ali no sul do Pará de extração de minério de ferro para exportação, lá para os caras lá fora. Quando é para os caras lá fora, você sabe que no Brasil tudo que vai para fora é beneficiado, né? Então, como o ferro lá de Carajás vai para fora, eles construíram uma hidrelétrica só para gerar energia lá para Carajás. Nome da hidrelétrica? Tucuruí. Isso causou um grande impacto ambiental, né? Tem muita gente aí precisando de energia elétrica, ninguém faz nada, mas quando se trata de alguma coisa para fora, aí os políticos brasileiros resolvem, se manifestar. Bom, a próxima bacia a ser analisada é a bacia Platina. Você sabe onde fica? Vamos dar uma olhadinha, acompanha comigo, vem. Ó, a bacia Platina ela é composta por 3 grandes rios, que são o Paraguai, o Paraná e o Uruguai. Você sabe onde fica? Olha aqui, ó. O número 5 aqui no mapinha mostra
a bacia do Rio Paraguai, a parte, claro, no Brasil. A de número 2 mostra a bacia do Rio Paraná. E a parte número 6 mostra a bacia do Uruguai. Gravou? Número 5, Paraguai, 2, Paraná e 6, Uruguai. As três bacias juntas formam a famosa bacia platina. Atenção, é importante saber que a união dos três rios vai acontecer na Argentina e não no Brasil, formando o Rio da Plata. Por isso o nome Platina. Atenção, essa bacia, ela é a segunda maior do planeta, só perde para a bacia amazônica. Ou seja, você está num país maravilhoso. As duas maiores bacias hidrográficas do planeta estão no Brasil. Que legal, né? Atenção, é importante também saber, como outra característica fundamental, que ela é formada por três rios, não vai esquecer, é que ela tem o maior potencial instalado do país. Ou seja, a bacia platina para o Brasil representa uma grande fonte de energia. Agora, essa é uma pergunta frequente nos vestibulares e nos principais concursos brasileiros. Por que a bacia platina, ela, que é a segunda, atenção, maior em extensão do Brasil, por que ela é mais aproveitada que a amazônica? Por quê? Será que tem alguma coisa por trás disso? É claro que tem. De novo, geografia, tá tudo correlacionado, não vai esquecer aí. Ó, presta atenção, você que está aí sentado. Ó, a bacia platina, ela é mais aproveitada porque ela está próximo de Rio, São Paulo e Belo Horizonte, que são as três maiores cidades do Brasil, ou seja, aonde há mais consumo de energia. Gravou? Então, a bacia platina hoje, ela tem mais ou menos cerca de 80% do seu potencial aproveitado. É muito potencial aproveitado. Por quê? Porque ela está próxima dos centros urbanos, tá? Na hora que você vai ligar a luz, na hora que você liga a televisão, por exemplo, para estar me vendo, você está gastando energia, tá? Os grandes centros são Rio, São Paulo e Belo Horizonte, por isso, pela proximidade com a bacia platina, ela é mais aproveitada. Gravou? Ela tem mais uma característica que é maravilhosa, é a ligação com o Mercosul. Atenção! O Mercosul é um dos blocos que mais cresceram dos anos 90 para cá. Ele vem apresentando uma grande demanda de energia. E além de demanda de energia, o Mercosul vai integrar Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai e posteriores membros. Por exemplo, a bacia platina, ela tem a importância de ligação com o Mercosul. Por quê? É uma forma de transportar mercadorias. Já até se criou uma hidrovia, a hidrovia do Tietê-Paraná, que é um importante elo de ligação entre o Brasil e a Argentina, as duas maiores economias do Mercosul. Você sabe que hoje não está, que não é a época de jogar dinheiro fora, né? Então, tanto brasileiros quanto argentinos querem economizar no transporte. Não tem rio para ligar? Por exemplo, os rios da Bacia Platina, grande parte nascendo no Brasil e desaguando na Argentina, então vamos transportar por esses rios. Vai economizar tempo e vai economizar dinheiro. Caraca, que beleza, né? Vamos analisar mais uma bacia brasileira, a Bacia do São Francisco. Atenção, ela é importantíssima no cenário brasileiro. Vamos localizar, vem comigo. Ela é localizada nessa aqui, ó, esse número 4, ó, tá visualizando? Esse número 4 é a bacia do Rio São Francisco. Atenção, o Rio São Francisco, ele tem uma importância regional muito grande. Ele é chamado de Rio da Integração Nacional. Você sabe por que ele é chamado de Rio da Integração Nacional? Porque ele liga o Sudeste ao Nordeste. A nascente dele é em Minas Gerais, na Serra da Canastra. Ele nasce no Sudeste, Minas Gerais, e vai desaguar no Nordeste, lá entre os estados de Sergipe e Alagoas. Legal? Viu? A importância, Rio da Integração Nacional, Sudeste, Nordeste. Além disso,
Como outra característica, você pode colocar é que ele drena cerca de 7,5% do território nacional. Ou seja, tem uma grande dimensão. Ok? Legal? Ó, ele ajuda na irrigação da fruticultura. Aliás, nos últimos anos, grande parte da fruticultura nordestina foi instalada do lado do Rio São Francisco. É uma fruticultura moderna que visa basicamente o mercado externo ou os grandes centros do mercado nacional. A água utilizada na irrigação daqueles pivôs, você já viu, né? Aqueles grandes borrifadores que você tem do lado, né, do Rio São Francisco, são águas do próprio São Francisco. Ou seja, o Rio São Francisco, ele é fundamental para a fruticultura irrigada no sertão nordestino. Sertão tem fruta pra caramba lá no sertão, mas precisa da água do São Francisco. Tá claro? Não vai esquecer, tá? Bom, outra característica é o abastecimento das populações ribeirinhas. Abastecimento das populações ribeirinhas, nós estamos falando de Nordeste, acorda aí, precisa de água. A região é semiárida, falta água. O São Francisco não nasce na região, ele nasce lá em Minas. Então, nunca vai faltar água, porque ele é um rio perene, apesar de atravessar o sertão nordestino. Ele é fundamental. Ó, Coração, Velho Chico, há uma ligação muito grande das populações com o rio. Uma coisa é você morar numa região onde tem muitos rios, de onde você pode tirar água. A outra coisa é você morar numa região como, por exemplo, o sertão nordestino, gente, onde as pessoas dependem de quase que unicamente de um rio, que é o São Francisco. Então, a ligação emocional é quase que uma relação, né, de amor, de dependência com aquele rio. Precisa-se da água principalmente para sobreviver, ok? Ó, vou falar que nem um colega meu fala, tá ligado? Tá ligado? Ó, então presta atenção, mais uma característica, fornecimento de energia. O Rio São Francisco fornece muita energia. Tem algumas usinas importantes, como Paulo Afonso, como a usina de Sobradinho. Aliás, a usina de Sobradinho, ela vai ser a maior usina da região. E também vai submergir a antiga Canudos. Lembra da história? Ó, a gente foi lá na história buscar isso. Canudos, aquela vila famosa no interior da Bahia, ela foi coberta pelas águas da represa de Sobradinho. Atenção, fornecimento de energia também é uma das principais características do Rio São Francisco, fornecimento de energia para a região Nordeste. Legal? Gostou de saber do Velho Chico? Agora, tem mais. Olha uma curiosidade. O Velho Chico era chamado de o Rio dos Currais. Por quê? Lá na história brasileira, você tinha milhares de fazendas em volta do Velho Chico. Ele foi chamado de Rio dos Currais justamente por isso. E vários escravos negros trabalhavam nessas fazendas. Lembra da época da escravidão? Eu não quero nem falar, isso é muito feio, mas sou obrigado. A escravidão estava presente naquelas fazendas. E vários negros morreram no açoite da chibata dos senhores. E os seus corpos foram jogados no Rio São Francisco. Lembra, na época era Rio dos Currais. E, segundo a lenda, eu estou falando de lenda, né, gente? Segundo a lenda, esses corpos, eles acabaram, de uma certa forma, se fazendo presentes em forma de alma e assustando os navegadores do Velho Chico. Os navegadores criaram a lenda de que a alma dos negros colocariam as embarcações a pique. Então, se criaram as chamadas carrancas, as carrancas do Rio São Francisco. Essas carrancas são caras feias colocadas na frente dos barcos para afastar os maus espíritos, as almas dos negros que foram mortos no açoite dos senhores. Isso hoje, gente, virou coisa de turismo. Tem gente aproveitando o Velho Chico para fazer turismo. Olha que legal, né? Que bacana. Legal? Gostou da curiosidade?
tá? É mais uma sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Finalizando, nós temos as bacias secundárias. As bacias secundárias, elas estão localizadas principalmente juntinho ao litoral. Elas são compostas por rios de menor extensão. Por exemplo, tá? Nós temos o Rio Doce, aqui no Espírito Santo, que vai desaguar no Espírito Santo, o Rio Paraíba do Sul, que vai desaguar no Rio de Janeiro, o Rio Paraguaçu, que vai desaguar no sul da Bahia, o Rio Itajaí, lá em Santa Catarina. Eu acho que eu estou falando, ó, de coisa que você está vendo aqui. Presta atenção, ó. São as bacias secundárias. Apesar de serem rios de menor extensão, elas têm uma importância também muito grande no quadro regional. Por exemplo, essas bacias são responsáveis por grande parte do abastecimento d'água da população que mora no litoral. Gente, você sabe que grande parte da população brasileira está localizada no litoral. Por quê? Porque o mercado brasileiro e a economia brasileira estiveram sempre voltadas no seu processo histórico para o exterior. Então a população está localizada junto ao mar, junto à praia, no litoral. E precisa beber água, precisa tomar banho, precisa utilizar água. E a água que se utiliza é normalmente dessas bacias menores, dessas bacias secundárias. Tá legal? Ó, não vai esquecer. Além disso, você tem o uso da água dessas bacias para a agricultura, tá? Muitas atividades agrícolas regionais são feitas a partir da utilização da água desses rios, das bacias secundárias. Legal? Bom, nós estudamos as bacias hidrográficas brasileiras. Agora, como é que elas estão hoje? Vamos chamar um especialista em ecologia ligada a rios para saber como é que estão as bacias hidrográficas brasileiras hoje? A forma como as sociedades humanas trataram ao longo do tempo os rios indica uma falta de entendimento da função extremamente vital que os rios têm para a sobrevivência do ambiente e, consequentemente, das próprias sociedades humanas. Os maus tratos, além de tornarem a água impossível para consumo humano, diminuem a vazão dos rios, alteram o ciclo do clima e o ciclo da água e nos deixam numa situação de risco. A quantidade de gente no planeta que já não tem água para beber é muito grande. A situação das regiões metropolitanas no mundo inteiro e no Brasil em particular é muito grave. A água não é suficiente para atender a demanda de toda a sociedade e essa água só não é suficiente porque nós não tivemos o mínimo respeito e o mínimo cuidado pelos rios que são tão generosos com a humanidade. Se nós exigirmos um sistema rígido de controle de esgoto, de efluentes industriais e dos cuidados com o solo para evitar a erosão e evitar o lançamento de veneno nos rios, nós estaremos com medidas simples, recompondo a vida dos rios e nós poderemos pensar num futuro melhor para os rios, para a vida aquática e para nós mesmos. Bom, você viu a opinião do especialista. As coisas não estão muito boas, mas há jeito de melhora. O povo brasileiro vai conseguir restaurar as nossas bacias hidrográficas. Agora, vamos às dicas de estudo? Bom, como dicas de estudo para esse tema, nós podemos analisar o mapa das bacias hidrográficas brasileiras. Localização é importante. Além disso, estudar causas e consequências do processo de degradação das bacias é outra dica importante, ok? Pessoal, valeu. Um grande abraço, professor Duarte. Até a próxima. Tchau! Na aula de hoje vimos as características gerais da hidrografia brasileira. Você viu que a maior parte dos rios brasileiros são rios de planalto, são rios perenes e que tem a sua vazão ligada principalmente às chuvas, porque o nosso país está localizado em clima predominantemente quente, com bastante evaporação e, obviamente, chuvas.
observamos as principais bacias brasileiras. A Amazônica e sua grande extensão, a bacia do Tocantins-Araguaia e o seu processo de escoamento de grãos do Centro-Oeste. Além delas, nós tivemos também, por exemplo, a Bacia Platina e o seu grande potencial hidrelétrico instalado. A Bacia do São Francisco serve de integração nacional. E, por último, as bacias secundárias. Bons estudos! Para exemplificar a aula, meu querido professor, é importante você colocar os principais tópicos da hidrografia brasileira. Além disso, uma outra importante sugestão é o trabalho bacia por bacia, analisando as causas e consequências de sua degradação, além do aproveitamento econômico. Ok? Gente, um abraço, boa aula!